Alô, meus prezados irmãos, que a paz de Cristo continue no seu, no meu, no nosso coração. Mais uma vez, estamos aqui para meditarmos na Palavra de Deus. Comentaremos hoje a lição número 4 de nossa Escola Bíblica Dominical, na sequência dos estudos sobre os ataques do inimigo contra a Igreja de Cristo Jesus, as sutilezas de Satanás nestes últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E nestes tempos modernos ou pós-modernos, estes ataques têm acontecido de forma camuflada, como você sabe. Paulo disse que ele pode transfigurar-se em anjo de luz, também disse que devemos nos livrar, estar armados e devidamente vestidos. Na verdade, o termo é vestidos da armadura de Deus. Não é totalmente armados, mas vestidos da armadura de Deus para resistir no dia mau, mas também entender, compreender e debelar todos os ataques sutis do inimigo. Em Efésios 6:4 diz que é para estarmos vestidos então com esta armadura para resistirmos a estas sutilezas do diabo, compreendermos e atacarmos, se necessário também. Hoje falaremos da sutileza da normalização do divórcio. Já temos falado nas lições anteriores sobre a sutileza, de forma geral, dos ataques contra a igreja, efetivadas pelo diabo, como já dissemos. Também falamos da banalização da graça, quando a graça tem sido barateada. A graça é maravilhosa, é grandiosa, é o motivo pelo qual estamos aqui, estamos salvos, remidos, perdoados por Cristo Jesus. Afinal, foi pela graça que Jesus veio ao mundo para nos salvar, pagar o preço dos nossos pecados e nos libertar, finalmente nos levar ao céu, levar-nos à eternidade, salvos por seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Mas esta graça tem sido banalizada, tem sido inutilizada e até aviltada por conta de ensinos heréticos errados, tanto de um lado para quanto o outro. Há quem exagere achando que a graça faz tudo e o crente não precisa fazer nada, e há outros que não entendem que a graça é poder de Deus realmente na nossa vida e nos capacita, nos auxilia, nos dá força para resistir ao mal. Mas há coisas que nós precisamos fazer. Então, a graça, por ser de graça da parte de Deus, ela custou, porém, um alto preço para Deus, para Cristo Jesus, que deu a sua vida. Não podemos barateá-la ou banalizá-la, achar que é de qualquer forma que vamos chegar finalmente à presença de Deus na eternidade. Não, é preciso sim levar a sério. A graça, disse Paulo em Tito 2:11-14, que ela é educadora e nos ensina a viver fora do pecado, acima, portanto, de uma vida medíocre que o mundo vive em relação à espiritualidade. Na lição da semana passada, lição 3, falamos sobre a imoralidade sexual, ou seja, a sutileza de Satanás agindo e como que normalizando e até institucionalizando pecados sexuais que estão graçando por todo o mundo e até respingando dentro da própria igreja. Foi o assunto, então, que nós debatemos na aula passada. Hoje nós falaremos, então, sobre a lição 4, como disse, a sutileza da normalização do divórcio. Como assim normalização? É que hoje realmente está normalizado. É uma coisa totalmente normal as pessoas se casarem e, na sequência, por qualquer motivo banal, se separarem. Existe hoje esta facilidade em todas as partes do mundo, como sabemos, para esta prática. Aqui no nosso país, por exemplo, a pessoa pode casar-se hoje e amanhã pode divorciar, não precisa apresentar motivo algum, efetiva ou preenche os formulários, até mesmo pela internet, dá sequência ao processo, dependendo da situação, e daqui a pouquinho, pouquíssimo tempo, aliás, esse tempo há alguns anos atrás era de pelo menos um ano de convivência, hoje nem isso tem. No dia seguinte já é possível, após o casamento, já é possível descasar. Vivemos aquele tempo que Jesus disse que as pessoas estariam vivendo tanto quanto no tempo de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, que casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, a banalização realmente do casamento, mas também da prática do divórcio. Para a base
bíblica sobre o divórcio no Novo Testamento, nós temos alguns textos que não esclarecem completamente ou todos os detalhes e todas as nuances que envolvem o divórcio, mas eles nos dão uma luz, nos dão alguns princípios que regem a nossa conduta, a nossa orientação para aqueles que verdadeiramente querem servir a Deus, agradar ao Senhor Deus e fazer a sua bendita vontade. Um dos textos é Mateus capítulo 19, versículos 1 a 9. O outro é Mateus também, capítulo 5, 31 e 32. Temos também as passagens paralelas de Marcos, capítulo 10, primeiros versículos, e o Lucas 16 e 18. Ainda é usado o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 12 a 15, para dar sustentação ou base de ensino a respeito do divórcio. Nós temos como parte inicial desse comentário nosso, aquilo que nós chamamos em nossa escola dominical de texto-chave, de texto ouro, que dá uma interpretação ou condensa o assunto de forma geral. E diz assim, no Mateus capítulo 19, verso 6, está escrito: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esta mesma expressão, repito, é encontrada em Marcos capítulo 10 e também em Lucas. O versículo 1 deste capítulo 19 de Mateus diz assim: aconteceu o quê? Concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se para os confins da Judéia, além do Jordão. Ou seja, fez uma viagem de mais ou menos uns 90, quase 100 quilômetros, mais ou menos, saindo da Galileia, dirigindo-se ao sul para a Judéia. Seguiram-no muitos gentios e curou-os ali. É onde Jesus estava, sempre havia alguém necessitado e Jesus os curava por sua graça e por sua misericórdia. Verso 3, então chegaram ao pé dele, os fariseus, chegaram ao pé dele, ou seja, chegaram próximo dele, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, veja que eles chegaram com a intenção de testar Jesus. Como em várias ocasiões do Novo Testamento você vai encontrar essa gente, os fariseus, os saduceus, próximo a Jesus, não porque eram humildes e queriam aprender, mas apenas para fazer perguntas capciosas, aquelas perguntas maldosas para testar o mestre. Então, testando-o, eles disseram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aqui está a introdução da pergunta deles. Eles sabiam, estes homens que fizeram estas perguntas, que entre os estudiosos judaicos havia compreensão, pelo menos 3 delas, sobre as questões do divórcio. Motivos, melhor dizendo, para se divorciar dentro do judaísmo. Havia os ensinos de um rabi chamado Shammai, um outro rabi chamado Hillel. Também deixou escrito lá na Mishnah, que era um livro de comentários ou de tradições orais judaicas, e tinha um outro chamado Abi, também um terceiro rabi, cujos ensinos eram praticados por alguns segmentos sociais do judaísmo de então. O Shammai era mais radical, o Hillel era mais liberal, e igualmente o terceiro, o Abi. Portanto, amados, havia pelo menos 3 correntes de interpretação. 2 delas ensinavam que o homem poderia divorciar-se de sua mulher. Atenção, o homem, a mulher não tinha direito de tomar tal iniciativa naquela conceituação da judaica antiga. Era o homem que tinha essa liberdade de tomar a iniciativa e de mandar a mulher embora, praticando o repúdio, ou seja, repudiando-a e mandando embora, ou formalizando o divórcio, uma carta de divórcio. Mas por qualquer motivo, é por esta razão que eles perguntaram: é lícito? É lícito. Quando se usa o termo lícito, quer dizer, é de acordo com a lei, Senhor, ou Rabi, ou Jesus, ou Mestre, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, então, no verso 4, responde para eles: não tendes lido que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea?
E que disse, portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne? Vocês que são religiosos, fariseus, escribas, copiadores da lei, que observam a lei constantemente, que conhecem. Vocês não leram, não? Lá em Gênesis, capítulo, hoje diríamos, capítulo 2, versículo 24, por isso deixa o varão, seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Vocês não leram, não? Mas Jesus continua com seu argumento em resposta à pergunta deles, dizendo, no verso 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa frase é mal compreendida e há aqueles que dizem, mas não está dando certo meu casamento porque não foi da vontade de Deus, não foi Deus que uniu, então vamos mesmo nos separar. Na verdade, a questão aqui não é que Deus particularmente está preocupado com cada casamento. O texto de Jesus aqui, a palavra de Jesus tem a ver com a instituição do casamento, com a instituição que originalmente, conforme Gênesis, não conforme Deuteronômio, onde houve uma permissão para o divórcio, que já vamos falar um pouco mais. Mas Jesus está voltando à origem, ao Gênesis, quando Deus criou, naquilo que costumamos chamar hoje de o projeto original de Deus para a família. E neste projeto original jamais estava a ideia de virem a se separar, mas sim unir-se como a questão da vida conjugal como algo indissolúvel, algo que não se poderia dissolver. Era para sempre, enquanto naturalmente ambos viverem. Originalmente, antes mesmo da queda, a intenção era eterna mesmo, porque não haveria morte, a não ser a morte que veio depois com o pecado, etc. De qualquer forma, essa ideia da indissolubilidade já permanece, ou melhor, já está presente em Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Bom, eles retrucaram no verso 7, dizendo, então por que Moisés mandou dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? São duas coisas aqui, né? Dar uma carta de divórcio, ou seja, formalizar perante as autoridades, escrever uma carta, selar, diríamos hoje, ir no cartório, registrar, carimbar, chancelar, reconhecer firma, etc., perante uma autoridade, formalização. Mas outro termo é repudiá-la, ou seja, mandar embora. Havia muitos que as mandavam embora por qualquer motivo, como foi a pergunta deles. Então, para regulamentar esta questão é que Moisés disse Jesus, no verso 8, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu Moisés repudiar sua mulher, mas no princípio não foi assim. Ou seja, o plano original de Deus, o plano número 1 de Deus não consistia, não havia a possibilidade de divórcio algum. Não, jamais. Mas por conta de os homens começarem a mandar as esposas embora por qualquer motivo e sem mesmo formalizar uma carta de divórcio que legalizava esta separação ou desfazia o primeiro casamento, deixando a mulher livre para se casar novamente e viver a sua vida, estes homens de corações duros, como diz o Senhor Jesus aqui, estavam despedindo suas mulheres ou as repudiando, vai-te embora. Por quê? Os rabinos mencionados lá atrás, que ensinavam os judeus naquele tempo, os pensadores então diziam que os motivos seriam os mais banais, do tipo, a mulher estragou a comida, deixou queimar, ou fez uma comida não dentro dos agrados, ou do gosto, ou do paladar do marido. O marido tinha motivo suficiente para dizer, vai embora, você não me serve mais como esposa. E casar com outro e continuar a vida numa boa. Então esta mulher ficaria repudiada sem um documento legal que provasse que ela fora casada, não tinha voz ativa, você sabe, as mulheres naquela sociedade machista, consequentemente, ou ela voltava para a casa dos pais ou ficava inteiramente à mercê da prostituição ou, sei lá, de uma vida realmente miserável. Por causa dessa dureza de coração é que então Moisés permitiu, vejam que Deus deu o casamento, mas foi Moisés na lei que permitiu
A pergunta deles foi: por que Moisés mandou? Na verdade, Moisés não mandou e nem ordenou, certo? O divórcio ou o repúdio, a carta de divórcio, não foi um mandamento de Moisés, mas sim uma permissão. É diferente. O que Deus mandou, o que Deus ordenou, o que Deus criou foi o casamento, a união heterossexual, monogâmica do primeiro casal ou de todos os casais que viessem pela história da humanidade adiante, porque ele disse: crescei, multiplicai originalmente e enchei a terra. Todos os casais na sequência teriam que obedecer esta diretriz básica, fundamental. Glória a Deus. Mas, por causa dessa dureza de coração, então, o Moisés permitiu, e isso está escrito lá em Deuteronômios capítulo 24 e versículos 1 ao 4. E os motivos ali, meus amados, são muito relativos, porque há a expressão: se um homem tomar uma mulher como esposa e encontrar nela algo indecente ou coisa indecente. Até hoje os estudiosos não conseguiram definir o que exatamente era esta coisa indecente. Não era o adultério, porque o adultério, conforme Deuteronômios 22 e 22, era punido com a morte. Se ficasse comprovado que houve adultério por parte da mulher ou do homem, os adúlteros, os dois, eram punidos, eram apedrejados. Há um caso em João 8, por exemplo, em que uma mulher fora trazida perante Jesus e aqueles acusadores machistas, de novo, porque queriam que Jesus apedrejasse, ou pelo menos autorizasse eles a apedrejar a mulher, porque fora apanhada em adultério. Só que, já errando tudo, ou fazendo tudo errado o processo, eles não trouxeram o adúltero, e sim só a mulher. Jesus então libertou aquela, a gente sabe, né? Ou se libertou, não, perdoou, deixou ela ir livre, só aconselhou: vai, não peques mais, ou seja, deixa de viver essa vida adúltera que você tem vivido. Ele não passou mão na cabeça nem panos quentes sobre o pecado dela, apenas perdoou, usou de misericórdia, mas disse: vai, não peques mais. Tá bom, amados? Então, aqui no verso 8, Jesus está dizendo: foi permissão, não foi mandamento. Moisés apenas permitiu. Agora é curioso, mais uma vez. Então, devido ao andar da carruagem, lá na origem, lá no Gênesis, Deus não menciona sequer divórcio, separação, é apenas o casamento. Serão os dois uma só carne. Isso fala de uma aliança. Casamento é muito mais do que um contrato ou uma parceria, como temos dito exaustivamente em nossas palestras. Mas o casamento é mais que isso, portanto, não é apenas um contrato, mas uma aliança, é uma mistura de vida, realmente. E para desfazê-la, alguma coisa vai acontecer no sentido de dores, de lutas, de prova, de cicatrizes, de dores as mais diferentes, tá? Então, Moisés permitiu, porque a dureza do coração daqueles homens fazia com que eles mandassem embora a sua mulher, por qualquer motivo, como dissemos, e então a mulher ficava à mercê das agruras da vida, como já dissemos. Havia outro ensinador nos tempos lá do Novo Testamento mesmo, próximo ali, que dizia que se um marido encontrasse uma mulher mais bela do que a sua esposa, ele já tinha motivos para se divorciar. Imagina então, por isso é que eles fizeram a pergunta: é lícito repudiar a mulher ou a sua mulher, o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus disse não. Aí vem a cláusula de exceção, como é chamada. No princípio de Jesus não foi assim. Eu vos digo, porém, verso 9, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Esta questão do adultério, ou como única causa para o divórcio legalmente no Novo Testamento, é repetida lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, 5, 31 e 32, dentro daquelas 6 proposições do Senhor Jesus, onde ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Uma dessas cláusulas era a questão do divórcio. Ouvistes o que foi dito, dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que se alguém
desposar, ou melhor, divorciar-se da mulher, a não ser por conta de prostituição, que é um termo genérico para todas as impurezas sexuais, não somente o adultério, ele estaria cometendo pecado, ou seja, estaria fazendo uma violência à lei, ou violando a lei original, onde Deus disse não, o que Deus ajuntou, como disse Jesus, não separe o homem, tá certo? Um pouco mais atrás aqui no versículo 6, certo, amados? Então, a única cláusula de exceção, vamos dizer assim, que permite o divórcio, nas palavras de Jesus, é realmente a infidelidade conjugal. Acontecendo isso, a parte inocente ficaria ou ficará livre para contrair novas núpcias. Do contrário, por qualquer motivo, como hoje está acontecendo, por incompatibilidade de gênios, porque não se ama mais, ou porque o casal não se ama mais, porque não está dando certo, ou porque as contas não fecham, ou porque isso, porque aquilo, porque já não é tão bela como era quando eu casei com você, ou outra coisa qualquer motivo banal ou simples ou etc., que não seja a prostituição, disse Jesus, insere o homem num ambiente pecaminoso de adultério, a viver no adultério. Ou ainda, o divórcio por outros motivos não desfaz o casamento, não quebra a aliança do casamento. O único pecado, a única falta, a única exceção que realmente desfaz o vínculo matrimonial é o adultério. Aí nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 7, em versículo 15, que é um outro caso, porque ali Paulo vai tratar de situações pontuais, culturais, sociais, em que o marido é crente, a esposa não, ou vice-versa, a esposa é crente, o marido não. E o descrente da relação conjugal deseja ir embora, apartar-se. Então Paulo vai dizer no verso 15 que ele se aparte. Sendo assim, o irmão, a irmã, disse Paulo, não ficará preso, não estará obrigado a essa lei do casamento. E alguns entendem que ali é um segundo motivo para um divórcio legal, lícito, conforme a Bíblia, para um futuro casamento. Há outros que entendem que não, que aí mesmo neste caso o homem ou a mulher, nessa situação, teria que ficar solteiro pelo resto da vida. Com tudo isso, cada caso é um caso e os pastores locais tratam, evidentemente, conforme a sua compreensão da denominação ou mesmo da convenção estadual, que é o caso da nossa igreja. Amados, então, repetindo, nas palavras de Jesus, se você pegar apenas o Mateus 5, 31 e 32 e o Mateus 19, a partir do verso 1 até o 9, você vai encontrar uma única razão pela qual o crente ou a pessoa pode divorciar-se e estará, vamos dizer assim, em paz com Deus para contrair uma nova núpcia, desde que seja no Senhor também, certo? Então este é o tema da nossa lição, que é muito polêmico, inclusive, e falta entendimento para muita gente. A lição vai abordar o divórcio no contexto bíblico, o divórcio no contexto lá do Antigo Testamento, que já mencionamos, afinal ele não estava nos planos de Deus, mas foi uma permissão por causa da dureza do coração do homem, como dissemos. E o adultério, propriamente dito, no Antigo Testamento era punido com a morte. Repetindo, Deuteronômios 22, 22 e também Levíticos capítulo 20, verso 10. O divórcio no contexto do Novo Testamento, já vimos que havia essas interpretações acomodadas ou estavam relativizando, vamos dizer assim, as questões, os vários motivos ou razões, certo? Para despedir a esposa, o marido. Repetindo mais uma vez, só o homem tinha esse direito de mandar a mulher embora. De acordo com Jesus, o único motivo, repetindo, que justifica a separação é o adultério, é a infidelidade conjugal. A expressão impureza, ou melhor, prostituição, é um termo genérico que abrange todos os pecados sexuais, desvios de condutas sexuais. O que se depreende dessa passagem é que Jesus estava dizendo que o divórcio, feito por razões outras que não o adultério, não dissolve
atenção, não desfaz, não dissolve a aliança do casamento aos olhos de Deus. O único motivo que desfaz a aliança do casamento e a pessoa fica livre para se casar de novo é o adultério, é a infidelidade conjugal. Dizendo isto, de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito ao novo casamento. A parte que lesou, que violou a lei de Deus, não tem esse direito, naturalmente está em pecado. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também era para a vida toda. Era a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. É por isso que ele vai dizer, 1 Coríntios 7, isto digo eu, não o Senhor. O que ele ia dizer com isso? Não é que as suas palavras não eram inspiradas, mas que Jesus não havia tratado do assunto especificamente no Novo Testamento. É bom dizer que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, estava respondendo algumas perguntas que os irmãos tinham sobre o casamento, sobre outros assuntos também, espirituais. Então, quando a gente está respondendo uma pergunta, normalmente a gente se concentra naquilo que nos foi perguntado e não é muito abrangente. Por isso que tem que reunir todas as passagens para contemplação melhor do assunto, para uma amplitude maior. No caso do casamento misto, de um crente com não crente, Paulo diz que o cônjuge descrente, se ele quiser abandonar o crente, ele fica livre para fazer isso. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não estará sujeito à servidão, significa que o cônjuge crente que foi abandonado, está livre para se casar de novo. Esse entendimento é segundo o entendimento, por exemplo, da Assembleia de Deus na nossa declaração de fé. Contudo, somente no caso de um abandono a partir do cônjuge não crente, ou seja, jamais a iniciativa de abandonar deve partir do crente, e sim do descrente, certo? No tópico 2 da nossa lição, falamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Como já dissemos, o divórcio, no seu aspecto legal, ele é legal no país, no Brasil, por exemplo, e o ano de 2021 bateu recorde em termos de divórcio. Foram mais de 80 mil divórcios no Brasil, crescendo pelo menos 4% em relação ao ano anterior, o que significa que realmente está banalizado o divórcio. Por conta da pandemia, a vivência a dois mais próxima, constatou-se que essas convivências deu problemas e muita gente optou pela facilidade legal de se divorciar. Agora, para o crente, vale o que está escrito em 1 Coríntios 10, 23, por exemplo. Nem tudo aquilo que é lícito é moralmente correto. Disse Paulo lá naquele texto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Certo, meus amados? O divórcio, então, no seu aspecto moral, observa a palavra de Deus, a origem lá no Gênesis capítulo 2, 24, por exemplo, e não simplesmente outros textos, nem mesmo Deuteronômio 24, 1, que fala da exceção, ou melhor, da concessão ou da permissão por causa da dureza do coração. O ideal é viver em amor, verdadeiramente investir no casamento amoroso para que não haja motivos para divórcios. E também a questão séria, útil, necessária do perdão, porque mesmo havendo o adultério, é possível ainda perdoar e continuar a vida. Eu conheço alguns que fizeram isso e estão vivendo hoje ainda para Deus. O divórcio e a prática pastoral. Evidentemente, amados, que cria-se nesse tempo que vivemos com um volume grande de divórcios na igreja ou fora dela, vamos ter sempre alguém que se converte a Cristo já vindo de casamento desestruturados, de famílias destroçadas e de vários casamentos e vários divórcios até. Estes que chegam para comungar, que aceitam a Cristo e vêm congregar conosco, como obreiros, como crentes que somos, devemos recepcioná-los e entender, conforme Atos capítulo 17, verso 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Portanto, amados, amá-los, recebê-los com carinho, aceitar, integrá-los na comunhão, é o que nós devemos fazer, sim, com amor. Mas o mesmo versículo 30 lá mencionado diz que agora, porém, eles tomaram consciência, conhecimento, porque agora são crentes. A partir de então, muda de figura a situação. E agora eles têm responsabilidade de se manter casado, legalizar, regulamentar a sua vida conjugal a partir de agora, inclusive conforme as leis do país.
Certo, meus queridos? Já o divórcio entre cristãos, isso é um pouco mais sério ainda, né? Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Se ele foi vítima de um adultério, por exemplo, está na igreja e agora se casou novamente, ele não deve ser visto com desprezo, como se com antipatia, absolutamente, mas a ser acolhido com amor, não devemos fazer acepção, é isso que eu quis dizer, né? Acepção de pessoas em absoluto, tratar com amor. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essas questões, porque muitos divorciados há no mundo e também na igreja. Tanto aqueles, como eu disse, que se convertem já divorciados e agora no segundo casamento ou vão casar na igreja, ou aqueles que na própria igreja foram traídos e também então passaram por um processo de divórcio, agora estão casando novamente ou se casaram, então precisam de compreensão naturalmente. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. E se essas motivações não forem bíblicas, qual é a bíblica? Adultério ou abandono do cônjuge não crente, que é admitido, por exemplo, em nossa igreja. Fora disso, qualquer tipo de divórcio, arranjo social, não desfaz a aliança que foi feito diante de Deus. Cada situação deve ser analisada com cuidado. Contudo, que esse amor nos sirva de justificativo para anular jamais, né? Esse amor não sirva de justificativo para anular a justiça que Deus exige de cada um de nós. Repetindo, que mesmo amando a pessoa, nós precisamos ensinar-lhe a verdade, porque Deus é bom, mas é justo, conforme Romanos capítulo 1 e versículo 22. Tá? A bondade e a severidade de Deus. Deus ainda preza pela justiça, pela coisa certa, e Ele quer que as suas leis do reino, sejam observadas com certeza. Que Deus nos ajude, nos dê entendimento, abra nosso entendimento para muitas realidades desse tempo tão confuso, tão esquisito que vivemos realmente, onde a banalização, tanto do casamento quanto do divórcio, é uma coisa patente no mundo, mas que respinga também na igreja. Você que é obreiro, pastor, líder, que deve aconselhar alguém, busque cada vez mais se aprofundar no assunto, buscar graça de Deus para que possa tratar com amor, mas com severidade, não abrindo as portas, colocando panos quentes naquilo que não deve colocar panos quentes. O pecado precisa ser chamado pelo nome que tem e ser tratado devidamente para que as pessoas alcancem saúde espiritual. Que a igreja continue saudável para a glória de Deus, também na questão moral e conjugal, para a glória de Deus. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Amém.